Bora falar agora quem que é esse centroavante que foi oferecido. Eu vou deixar aqui os créditos para o portal, ó, 45 pontos ou nada. Ele tem acertado algumas especulações lá no Twitter e afirmou que o Wendel Silva, de 23 anos, que atuou no Porto B de Portugal, foi oferecido, né, para o Vitória. Ele até fala aqui dos números do jogador, que eu vou deixar aqui para vocês pelo site O Gol. 23 anos, tem 1,80 m de altura, é destro. Na última temporada pelo Porto B, foi bem, 30 jogos, 18 gols e 8 assistências no decorrer de uma temporada europeia. Vale lembrar que pelo Porto ele chegou a ter uma oportunidade na reta final, uma partida na Liga, mas não teve muito espaço e não deve ser aproveitado na equipe principal. Tem contrato, ainda é longo, não é à toa que ele foi oferecido, mas se chegasse seria por empréstimo, não em definitivo. E aí vale destacar também, ano retrasado teve o mesmo desempenho pelo Porto B, 8 gols, foi pior, né? Esse ano ele fez 18, então foi muito bem na última temporada. Pelo Porto principal, apenas 2 jogos. Já teve uma experiência profissional na segunda divisão de Portugal, que foi aqui, ó, pelo Leixões, em 2021-22, 6 gols em 31 jogos. É revelado pela base do Flamengo, teve ótimo desempenho pela equipe sub-20, por exemplo, em 2019, 10 gols em 52 jogos, e aí teve algumas chances na equipe de cima, mas nada demais. Foram em 2018 2 jogos, em 2019 não entrou em campo, 2020 mais 3 partidas. Então assim, é um jogador que tem uma base muito forte. O Flamengo, naquela época que revelou vários jogadores, Vinícius Júnior, René, Paquetá, e no Porto, né, que é um clube que revela muitos bons jogadores. É aquela coisa, ele é melhor do que o Alejandro, chegaria para ser titular? Não, eu acho que não. Mas para ser um reserva, cara, dependendo, pode ser uma boa, um empréstimo e uma opção de compra baixa. O Cruzeiro mesmo, que é o time que eu torço, fez algo parecido com o jogador do Porto B, que é igualzinho aqui o Wendel Silva, que foi o João Marcelo. Os dois também têm a mesma idade, 23 anos, e aí, né, no caso ele chegou por empréstimo. Todo mundo falou, putz, mas ele jogou profissionalmente, acho que era 4 jogos, pouquíssimo. Mas os números dele no Porto B eram sensacionais. E aí ele chegou, foi reserva, aos poucos foi ganhando espaço. O Cruzeiro ele ganhou a titularidade, jogando muito, comprou ele por 8 milhões e já recebeu uma proposta de 40, né, milhões de reais, que é um zagueiro de 23, 24 anos. Então, dependendo, tem bons jogadores que aí para o Porto, dependendo, não vai ser aproveitado, não é uma boa alternativa. Mas para o Brasil, pode ser uma boa opção. É claro, se chegasse no início do ano, tivesse um projeto um pouco melhor para o jogador, tivesse ali jogos mais fáceis, início de Copa do Nordeste e também de Campeonato Baiano, seria mais fácil. Mas já que não é, então acho que pode ser uma boa opção. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então eu quero começar falando sobre essa matéria aqui, ó. Falei demais o portal aqui, ó. Permanência Série A 2025. Ele falou aqui, ó. O Vitória tinha negociações avançadas com Marcinho, ex-Fortaleza, e atualmente está no Japão. Ele atua pelo Kawasaki Frontale e ele tem 29 anos de idade e é ponta direita. A negociação que estava avançado esbarrou em algumas questões, né? Não sabe dizer se é financeiro ou não, e acabou não avançando. Então, notícia aí que achei interessante trazer para vocês, até porque é um nome que faz sentido de ter essa especulação, tá? Vale destacar também que o Marcinho já está há um tempo lá no futebol japonês, se você for ver, né? Já está aí indo para sua 5ª temporada consecutiva, chegou lá em 2021 e jogou então a última temporada com bom desempenho. 26 partidas, 8 gols marcados e mais uma assistência. Lá no Kawasaki ele já teve outras especulações para sair. Ano passado eu lembro que teve especulações no Cruzeiro e no Botafogo, mas a questão na época era o contrato. Até porque se você for ver, o vínculo anterior dele ia até o final dessa atual temporada. Então, se ele tivesse o interesse de não renovar e assinar um pré-contrato, dependendo, poderia até ser mais fácil de pensar nessa contratação. Ele que tem 1,73 m, está aí com seus 29 anos de idade. Eu até tentei ver aqui em relação à parte contratual dele, né, se vinha até o final dessa atual temporada. Acabei não encontrando. A única fonte que eu vi aqui até quando ia o seu contrato foi ainda do ano passado, que mostrava que o vínculo dele então iria até o final de 2025, né? Até o início de 2025, ou seja, em janeiro, fevereiro ele já poderia chegar. A grande questão vai convencer o clube a liberá-lo agora, faltando 6 meses para o contrato, até porque a próxima janela do futebol japonês já abriu, né? Já vai começar uma nova temporada, a 24-25, e aí perderia o jogador. Dependendo, pode ser uma alternativa viável de você assinar um pré-contrato e ter o jogador para o ano que vem. Em fevereiro, no caso, logo no início, né, do campeonato estadual. No ano passado foram também 29 partidas, 5 gols e 4 assistências. Em 2022, com mais 40 jogos,
15 gols e 8 passes. Aqui no Brasil ele foi bem, né, pelo Fortaleza, ajudou o time a subir de divisões e jogar a Série A. 2018, 25 partidas, 3 gols. Em 2019, 23 gols marcados, 23 jogos com mais 3 gols marcados. Aqui também está o mapa de movimentação lá na liga, né, japonesa, que nessa última temporada ele caiu muito mais pelo lado esquerdo, mas não é um problema, até porque ele pode fazer as duas, tanto a ponta esquerda quanto também pela ponta direita, como já fez um papel também no futebol japonês na temporada 21 e no Fortaleza na temporada na Série B com o Rogério Ceni em 2018. Você acha que é uma boa opção? Valeria esse investimento? Dependendo, ter que pagar, né, uma compensação financeira, até por conta do contrato dele, que vai até janeiro de 2025 e pode ser um dos impeditivos. Mas dependendo de um pré-contrato, pode ser uma boa. A questão principal o Vitória precisa urgentemente de um ponta agora, né, para a Série A. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da Esportiva VIP. Vamos ver aqui o próximo jogo do Vitória na primeira divisão, que vai ser esse compromisso fora de casa contra o Grêmio no próximo dia 21. Então tá aqui, ó, Vitória, então do Vitória pagando 4,40 cada real apostado. Também esse duelo contra o Flamengo em casa, pagando 3,85. Se o Vitória fizer a façanha de vencer os 2 próximos jogos, tá com uma cotação aqui de 16,94. Vamos colocar então R$3. Se acontecer isso, voltaria 50, cara, muito alto mesmo essa cotação. Lembrando, você pode apostar aqui também, ó. Esse jogo fora de casa é complicado, né? Você pode colocar aqui, ó, empate ou fora, ou seja, se o Vitória empatar ou vencer, vai pagar aqui 1,76. R$50 aqui, por exemplo, voltaria 88 a cada real apostado. Então, para você começar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você pode começar também a partir de R$1 e tem todos os jogos, a Série A, Série B, Série C, início também dos jogos da Olimpíadas, volta da Champions League, Copa Libertadores, Copa do Brasil. O link está aqui embaixo para você. Mas ainda não tem nessa definição em relação ao seu futuro. Só antes de falar sobre o LifeManga e outras informações, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e estamos com essa meta aqui de 60 mil inscritos ainda nesse mês de julho. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve, que certamente nos ajuda bastante a chegar a essa meta, ser o maior canal aqui, né, de notícias dos clubes fora do eixo, do Vitória, do Paysandu, do Remo, do esporte. Todos os dias tem informações e vamos aqui então, porque tem muita coisa, né, para falar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, quero começar falando então sobre o Aleph Manga. Eu vou deixar aqui para vocês, né, esse portal que trouxe aqui, valeu demais. Aleph Manga, o Vitória espera a decisão se ele vai poder voltar a jogar ou não. Ele foi oferecido ao Vitória, a Vitória avaliou e gostaram, porém espera essa decisão. Só que o jogador não quer sair do Curitiba, que ele quer jogar por lá. E tem, né, igual eu falei aqui para vocês, alguns dirigentes do Curitiba que não querem. Essa punição dele que deve realmente ser, vamos colocar assim, cumprida e não vai ter mais risco dele ficar fora ou tomar uma suspensão no final desse mês de julho. Então ele ficou um ano aí basicamente sem poder atuar. Atualmente tem 29 anos, no Curitiba vinha de uma fase sensacional na sua carreira, né, de crescente, né, desde 2021, naquela passagem pelo Volta Redonda. Então, o que aconteceu? Ele teve, né, aquele envolvimento de casa de aposta e tudo mais, acabou que foi condenado e aí ficou um ano como punição sem poder jogar. Até o Curitiba emprestou ele para uma equipe do Chipre, lá no Paphos FC, uma das principais equipes de lá. Ele jogou 6 partidas e logo depois veio essa suspensão definitiva sem ele poder atuar. Eu lembro que saiu então essa suspensão em abril, e aí ficou sendo um julgamento e aí foi definido em julho, né? Então ele ficou basicamente um ano sem poder atuar. O que foi o que acabou acontecendo, certamente também sem um salário, um Curitiba e tudo mais, para o jogador de 29 anos. A fase dele em 2023 era a melhor possível. Olha aqui, ó, 25 partidas pelo Curitiba, 13 gols e 5 assistências. Até arrisco dizer que se ele tivesse no elenco, Curitiba nem teria caído no ano passado. Ele vem de uma fase tão boa no Brasileirão, para você ter uma ideia. Ele tinha 10 jogos naquele início de 2023 na Série A. Ele tinha marcado 4 gols e 3 assistências. Um desempenho sensacional naquele início de campeonato contra o Grêmio, Internacional, e acabou tomando essa suspensão. Um ano antes, 2022, 16 gols em 54 jogos pelo Curitiba. 2021, pelo Goiás, 10 gols na Série B, foi importante para o acesso. E ainda no Volta Redonda, 12 gols em 15 jogos pela equipe, né? No caso do Volta Redonda, no Campeonato Carioca. Então, é um jogador que tecnicamente é muito bom. Pode jogar centralizado, pode jogar numa posição super carente do Vitória, que é a ponta esquerda, cara que joga ali pelo lado e corta para o meio. Ponta direita também, já fez esse papel no próprio Curitiba. A grande questão e não vamos colocar que não vai ter essa suspensão e vai poder voltar a jogar.
O extracampo dele é complicado. Acho que essa questão de vai apostar contra o time, não, acho que isso aí o cara já aprendeu também com essa suspensão que ele ficou um ano fora, né? Acho que ele não vai fazer mais isso. Mas eu falo que a questão do extracampo já era um problema dele desde a época do Volta Redonda, desde a base ali, por exemplo, que ele fez, passou por vários times no Brasil e no Goiás, que foi um dos motivos que o clube acabou não comprando ele em definitivo lá em 2021, logo depois de ter conseguido o acesso da Série B para a Série A, e aí ele foi para o Curitiba. Nesse ponto, né, vamos colocar assim, a parte esportiva que ele poderia agregar, sem dúvidas pode ser uma baita alternativa, né, para o Aleph Manga. Que igual eu falei, pode ser que no Curitiba mesmo ele não tenha mais espaço, justamente por ter criado esse clima ruim, principalmente com os dirigentes. Eu até vi alguns torcedores do Curitiba falando sobre isso, como a fase também do clube não é boa na Série B do Brasileirão, muita gente até falou, reentrega ele que nós estamos precisando, né? Curitiba hoje é o 10º colocado, tá aí com uma diferença que pode ser aumentada, mas 4 pontos do G4 pode virar 7, né? Então, com 15 rodadas, bem diferente do que a torcida do Curitiba esperava quando virou uma SAF. Enfim, o que você acha sobre essa questão envolvendo o Aleph Manga? É uma boa opção? Não é? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Bom, vamos começar aqui falando no primeiro, que é o ponta Bruno José. Na minha opinião, pode ser uma alternativa bem interessante para o Vitória. Ele que foi comprado por um clube lá do Japão, o Rubilho Iwata. Não sei se essa pronúncia é certa, mas ele saiu aqui em janeiro desse ano do Guarani. Foi comprado, né, junto ao Cruzeiro, por um valor que na época foi próximo dos 3 milhões de reais. 17 jogos lá na primeira divisão do Japão e apenas um gol marcado e uma assistência, ou seja, não tem feito um desempenho tão interessante assim nessa atual temporada. Pode jogar muito mais pelo lado, ponta direita mesmo, que era o papel que ele vinha fazendo no Guarani desde 2022. Eu vou deixar aqui então para vocês, né, os números. Ano passado, somando Copa do Brasil, Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro, foram 41 jogos, 5 gols e 9 assistências, bom desempenho, né? 14 participações em gols em 41 jogos. Anteriormente também tinha passado pelo Guarani e Cruzeiro 2022, desempenho razoável, 44 jogos, só 3 gols e 3 assistências, mesmos números que ele teve pelo Cruzeiro, onde foi titular na Série B de 2021. Então é um jogador que cresceu bastante, né, de rendimento. Eu torço para o Cruzeiro, acompanhei o Bruno José de perto durante um tempo, não achei ele um jogador ruim, achei porque o Cruzeiro naquela época também tava uma draga danada, né? Não é à toa que em 2022 ele joga o Campeonato Mineiro, depois do Cruzeiro ter sido comprado e tudo mais, e ele fez boas atuações. O Cruzeiro emprestou ele para o Guarani porque trouxe vários jogadores, mas até se arrependeu depois, né? Porque ficou sem atletas para esse setor e ele estava jogando bem na reta final da Série B pelo Guarani. Então, ele surge muito bem no Internacional, na base, jogou a Série B de 2020 pelo Brasil de Pelotas e foi bem, 22 jogos na Série B, 6 gols e 2 assistências, até ter ido para o Cruzeiro, que na época o Cruzeiro abriu mão de 10% do Maurício em troca do Bruno José. Acabou que ficou elas por elas, né? Porque o Maurício foi vendido, mas o Cruzeiro conseguiu ainda recuperar 3 milhões de reais nessa sua compra lá no futebol japonês. Não sei se o clube estaria disposto a desfazer dele agora, mas sinceramente não vem conseguindo jogar. Acho que um empréstimo poderia ser a melhor alternativa. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aí uma opção para vocês. Mais um, né, do futebol japonês. Tem mais outros dois que eu quero terminar aqui. Quero falar sobre o Elber, ponta de 32 anos de idade. Jogou junto com o Ian, né, lá no Yokohama Marinos, desde 2022, quando eles foram contratados. Enfim, nessa atual temporada caiu bastante de desempenho. O ponta esquerda, né, o Elber pela esquerda, o Ian pelo lado direito. Foram então 20 jogos, 1 gol até aqui e 3 assistências. Desempenho bem ruim comparado à temporada passada, né, que ele fez 12 gols e 15 passes em 45 jogos. Inclusive foi especulado no Cruzeiro e também no Botafogo no ano passado, no início da temporada, porque ele tinha contrato só até julho de 2023 e acabou que, por conta da fase excelente que ele vivia, renovou esse seu vínculo que, pelo que eu vi aqui, vai até o final dessa temporada de 2024. E se ele continuar, né, com esse desempenho, eu não ficaria surpreso se a equipe abrisse mão, né, do jogador e não renovasse. Pode ser que ele saia agora no meio do ano? Dependendo sim, né, porque a fase dele, apesar dele continuar ainda sendo titular, não é o mesmo desempenho de antes. Nos outros anos, em 2022, 8 gols e 6 assistências, 2021, 6 gols e 9 passes. É igual eu falei, a grande questão é que ele já jogou no rival, no Bahia. Não foi um desempenho assim, uau, sensacional, fenomenal, não. Foram 3 temporadas, somou aí no total pouco mais de 150 jogos, né, disputados, 18 gols e mais 12 assistências. Foi um desempenho também parecido que ele teve
pelo Cruzeiro, somando os anos que ele esteve, já passou também pelo Sport, pelo Curitiba, pelo Sport foi bem em 2015, 12 gols em 55 jogos, junto com a temporada passada foi o ano com mais gols, né, na sua carreira, e sinceramente eu acho uma baita opção que está aí no mercado. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Além de um ponta esquerda e ponta direita, que eu citei aqui nesse vídeo, eu diria que hoje é a principal carência do elenco do Vitória. Pode deixar aqui também outras opções, que você diria que seriam boas opções, outros setores, lateral direito, né, que também tem que chegar. E é isso, vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!